Olá, turma, tudo bem? Vamos começar a nossa aula inicial sobre a ondulatória, né? Uma série de algumas aulas que nós vamos falar sobre esse assunto. Vamos começar com um conceito básico, o conceito de pulso, né? O que é o pulso aqui que eu estou circulando com o meu mouse? O pulso, na verdade, ele vai ser formado aqui por uma perturbação gerada por esse indivíduo aqui da esquerda. Esse indivíduo vai fazer uma perturbação no ponto material, ele vai dar uma chacoalhada, vai perturbar esse ponto. E essa perturbação, claro que com o caso de uma corda que é o meio material, mas existem perturbações que ocorrem em algum ponto e que podem se propagar além no meio material, mas também se propagar no vácuo, né? Então, essa perturbação ela vai se propagar, ela começa no ponto, mas ela se propaga, ela se estende por demais pontos, né? Então, essa propagação desse pulso envolve uma transferência de energia. Essa transferência de energia, a gente percebe que esse pulso viajando aqui da esquerda para a direita, ele é convertido nessa energia que toca esse sino. Então, esse pulso vai transportar simplesmente energia, mas não vai haver transporte de matéria. É importante isso, onda transporta energia, mas não há um transporte de matéria. Então, essa é a primeira informação fundamental e crucial para a gente, né? Então, uma onda, como é que a gente forma uma onda? Uma onda vai ser essa sequência, vai ter uma sequência, principalmente as ondas mais simples que a gente vai analisar, uma sequência periódica de pulsos. Então, veja o seguinte, vamos ver aqui no simuladorzinho, porque aí a gente consegue analisar um pouquinho melhor essa nossa situação. Então, imagina aqui que você tem esse osciladorzinho ele vai oscilar como um movimento harmônico simples, como exatamente um MHS, para cima e para baixo aqui nesse pontinho verde. Veja que ele vai, em relação a esse ponto tracejado aqui horizontal, ele está indo simetricamente para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, como um oscilador harmônico, seguindo esse movimento circular aqui desse eixo de rotação, acoplado a esse eixo de rotação aqui, ó, tá vendo? E aí, o que vai acontecer? Dessa perturbação aqui, inicial, nesse ponto material, essa perturbação vai se propagar ao longo do sistema, né? E vai produzir essa onda aqui que está se propagando da esquerda para a direita, como você pode observar no simulador, aqui no simulador do PIRET, aqui da Universidade do Colorado. Então ele está indo de baixo para cima. Se você observar aqui, ó, se eu colocar aqui uma reguinha, você vai ver, principalmente, eu vou colocar a régua aqui vertical, você vai ver que cada ponto, né, cada miçanguinha aqui, ela oscila de fato para cima e para baixo, ó, certo? Se você analisar, vamos colocar aqui de uma forma um pouquinho mais lenta, né, você vai perceber exatamente, por exemplo, esse pontinho verde aqui, onde está alinhado a nossa régua, ele também faz o mesmo movimento de oscilação harmônica que gera a onda, que gera a perturbação inicial da onda. Olha que legal. E o que acontece? Como essas miçanguinhas, uma está atrelada à outra, a hora que uma está subindo, ela traciona a miçanguinha do lado. Que traciona a miçanguinha do lado, que traciona a miçanguinha do lado, que traciona a miçanguinha do lado, e que vai gerar no globo, no total, esse movimento ondulatório que você está observando da esquerda para a direita. Mas que cada miçanguinha, ela fica só oscilando para cima e para baixo, dando aquele indício que não há um transporte de matéria, mas sim um transporte de energia da esquerda para a direita, um transporte de informação da esquerda para a direita aí. E a gente vai analisar, obviamente, essas ondas bonitinhas, essas ondas com formatos senoidais. Então, a gente tem então que a propagação de ondas envolve sempre aquela fonte perturbadora, por exemplo, que está realizando esse movimento oscilatório, e os pontos do meio vão reproduzir essas perturbações da fonte, né? Com isso que é importante, em relação à fonte, com o mesmo período e frequência. Então, quem determina aquela... Você vê que cada pontinho da corda vai oscilar do mesmo jeito que a fonte, então quem determina o período e a frequência da onda como um todo é a fonte. E isso não muda, né?
Então isso é uma coisa fundamental. Nós temos vários tipos de onda, né? A gente tem diversos tipos de onda, é importante que a gente saiba disso, né? Então nós temos classificações de onda quanto à natureza, né? Você tem ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas são ondas que se propagam no vácuo, né? Elas não precisam de um meio material para se propagar, elas se propagam no vácuo, diferentemente de ondas mecânicas, né? Aqui que eu estou apontando para você, as ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagar, né? A gente tem vários tipos de onda eletromagnética. O que muda de uma onda eletromagnética para outra? O que é? É o comprimento de onda dela, é a frequência dela. Né? Você vai ver que o comprimento de onda e a frequência da onda estão totalmente atreladas à velocidade de propagação. Como uma onda eletromagnética no vácuo se propaga com uma velocidade constante, que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo, o que muda numa onda de AM, de FM, de VHF, o HF infravermelho, a luz e todas as cores que a gente enxerga, por exemplo, ultravioleta, o raio-x, os raios gama, é o comprimento de onda, né? Então, isso é importante. As ondas mecânicas são ondas que precisam de meio material. Por exemplo, o som, né, é uma onda mecânica. Um terremoto precisa se propagar no meio material. Um tsunami, elas precisam de coisas que nunca vão se propagar no vácuo. Outra classificação de onda é quanto à forma da onda. Você tem onda longitudinal e a onda transversal. Isso é como ela se propaga. Você estava vendo lá no simulador uma onda que é o que a gente chama de transversal. Ela se propaga da esquerda para a direita. A gente estava vendo ela ir da esquerda para a direita. Só que a oscilação dela, né, a perturbação, a oscilação dela, né, a miçanguinha, ela oscilava de cima para baixo. Então, enquanto a onda como um todo ia da esquerda para a direita, né? Então, vamos colocar aqui de novo. Ó, enquanto a gente vê a onda indo da esquerda para a direita, nós vemos aqui que cada ponto vai de cima para baixo. Então, você vê a direção de propagação, ela é perpendicular à oscilação pontual de cada ponto da onda ou simplesmente da perturbação da onda. Então, isso é uma onda transversal, muito importante isso, tá? E as ondas longitudinais, por exemplo, numa mola, quando você estica uma mola e gera uma onda numa mola, você vê que a onda se propaga junto com com a direção de propagação, né? A direção de vibração é a mesma que a direção de propagação. É uma onda longitudinal. Qual outro exemplo de onda longitudinal importante que a gente tem? O som. O som é uma onda longitudinal fundamental e importante aí pra gente, certo? Então vamos continuar aqui, tá? Eu tenho uns exemplos aí nesse meio do caminho, mas eu quero cuidar nesse vídeo somente da parte teórica. Os exercícios a gente vai cuidar depois. Então, vamos lá, em sala, né? Então, o que você tem? Uma onda senoidal tem uma fonte vibratória em MHS, como a gente viu no simulador. Ou essas ondas harmônicas que a gente formou, né? Então, todos os pontos vão reproduzir o movimento da fonte com o mesmo período e frequência, enquanto a onda se propaga com a velocidade constante, né? Então, a gente tem alguns nomes. Então, você tem aqui o oscilador indo de menos A até A, né? De menos A até A, essa bolinha, e todos os outros pontos vão também oscilar entre menos A e até A. Quando a onda atinge essa parte, então você tem essa simetria aqui horizontal em torno de zero, a gente sabe que de 0 até A ou de 0 a menos A é aquilo que define a amplitude. A amplitude tem a ver com a energia carregada pela onda, né? Quando você vai até mais A, a gente chama de crista. Quando você vai para baixo, de 0 a menos A, a gente chama de vale. Então, o vale e a crista são dois pontos importantes que a gente tem na onda, né? Então, a gente sabe, e isso daqui é crucial, por favor, isso daqui você tem que saber, né? Qual é a velocidade de propagação da onda? Você tem duas maneiras de calcular. A primeira maneira é você, num certo intervalo de tempo, pega um ponto da crista e vê o espaço que ela se propaga naquele intervalo de tempo. Então, se você vai para o simuladorzinho, você faz o seguinte, vamos colocar essa régua vertical aqui para baixo,
vamos colocar essa régua horizontal aqui para cima. Você pega um certo ponto aí da sua... você tenta mirar aqui, acho que é difícil, você tenta mirar aqui a sua crista e vê, a hora que ela passa no zero, marca um intervalinho de tempo no seu relógio e vê, sei lá, uns 2 segundos e vê quanto essa crista percorreu aqui, ó, certo? E daí você pega, ela percorreu 3 centímetros em 2 segundos. Então a velocidade de propagação da onda é simplesmente, né, 3 dividido por 2, 1,5 centímetros por segundo. Essa é uma maneira de calcular. Mas a maneira mais típica de calcular, que é a equação fundamental da ondulatória, é pensar o seguinte, né? Nós temos aqui que a distância entre um vale e uma crista dá meio comprimento de onda. Ou simplesmente, a gente pode dizer o seguinte, a distância desse ponto inicial até esse ponto aqui final, né? Assim, é o que a gente tem aqui, desse ponto inicial até esse ponto onde eu estou circulando aqui, dá um comprimento de onda. Ou a distância entre dois vales é um comprimento de onda, a distância entre duas cristas é um comprimento de onda. E você sabe que para formar, né, para você voltar a formar um vale, né, você tem que ter um ciclo completo formado. Então tem que ter um período completo concluído. Então veja, a gente pode calcular a velocidade como lambda sobre o período, porque lambda é o tempo que demora para que aquela crista se repita. Então, se a gente coloca lambda sobre o período aqui embaixo, só que você sabe que o inverso do período é a frequência. Então, a velocidade da propagação da onda, de uma onda, é o comprimento de onda dela vezes a frequência, V igual a lambda F, que é o que a gente chama de equação fundamental da ondulatória. É importante dizer, como eu falei anteriormente para você, né, quando a gente pensa numa onda eletromagnética, né, como no vácuo todas se propagam com 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, o que muda de uma onda eletromagnética para outra é o seu comprimento de onda e sua frequência. Então, e essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Toda vez que você aumenta o comprimento de onda, a frequência cai e vice-versa, certo? Então, isso é muito importante, muito relevante aí para a gente, né? A gente tem que saber que isso é importante. V lambda F é uma equação fundamental para a gente. Então, das ondas eletromagnéticas, o que mais você tem que saber? Você tem que saber que elas são perturbações. Como é que elas se propagam sem ter meio? Por quê? O que são as perturbações que vão formar as ondas eletromagnéticas? Em geral, elas são perturbações, né? Os campos elétricos e os campos magnéticos vão oscilando ao longo do espaço, tá? No vácuo, inclusive. Então, você tem campos elétricos aqui, por exemplo, em vermelho oscilando no espaço aqui, né? E perpendicularmente os campos magnéticos oscilando, tá? Então, e a direção da propagação está aqui, tá? Todas perpendiculares entre si aqui no vácuo, né? Então esses campos elétricos e magnéticos oscilantes são perpendiculares entre si, inclusive em relação à direção de propagação. Tá? Nos demais meios, a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética é menor que a velocidade da luz. Tá? E aqui que eu falei, a relação entre frequência e comprimento, eu não vou ficar lendo isso daqui tudo, mas se você quiser pausa esse slide, para você olhar algumas comprimentos de onda e algumas frequências de várias radiações eletromagnéticas que nós temos aí, desde as ondas de rádio até os raios gama, né? É importante falar que a energia também está relacionada com a frequência. Então, quanto maior a frequência da sua luz, maior a energia dela, né? Então, conectados por essa constante H, que é o que a gente chama de constante de Planck, tá? Então, quanto maior a frequência, maior a energia da onda. Então, por exemplo, quando você volta aqui,
você sabe que os raios gama que têm frequência enorme, se comparado com uma onda de raio, os raios gama são das ondas mais energéticas que a gente conhece. E as ondas de rádio são ondas menos energéticas. Tá? Muito bem. Agora, a gente sabe que a luz, por exemplo, quando você pega aqui essa parte da luz visível que eu estou circulando aqui, ó, né? Parte da luz visível, quando passa por um prisma, sofre refração, vai sofrer o que a gente chama de dispersão. A gente já viu isso em ótica, mas é bom lembrar, né? Os maiores desvios depois dessa dispersão, elas vão acontecer. O desvio ele vai aumentando aqui do vermelho até o violeta. E eu coloquei ultravioleta que a gente não enxerga aqui, né? Mas ó, V, 2As, V, 2As, V. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta e o ultravioleta. O desvio aumenta. Agora, o desvio está aumentando, a gente sabe que o desvio está aumentando, por quê? Né? Porque aqui embaixo, o violeta é aquele que se propaga mais lentamente no meio. É importante que o índice de refração dele aí é um índice de refração maior que a gente tem. Quanto maior o índice de refração, maior o desvio, maior a intensidade do fenômeno de refração. Né? Então, o violeta tem um maior desvio, né? O vermelho menor desvio. Então, se o índice de refração é maior para o violeta, lembra que V é igual a C sobre N, né? Então, ou simplesmente o N, como é que a gente define o N? Né? O N é C sobre V. Então, é muito importante que, nesse sentido, a velocidade de propagação do violeta é a menor de todas. Né? Lembra disso. Índice de refração é C sobre V. Né? Quanto menor o V, maior o índice de refração. Então, por isso, o nosso violeta aqui tem uma velocidade de propagação das menores e a velocidade de propagação aumenta para cima. Né? Então, fundamentalmente isso. Logo, no meio material, né, a gente sabe que a frequência dessas ondas, como a gente viu aqui, a frequência dessas ondas, ela aumenta aqui para baixo. Portanto, a energia aqui aumenta para baixo. A gente viu aqui, ó, tal, luz visível, ultravioleta. Ultravioleta é mais energética que a luz visível. Então, a gente vê aqui que a frequência está aumentando e, portanto, a energia está aumentando aí nesse sistema. Ok? Então, isso é muito importante. Agora, falando um pouquinho, saindo um pouquinho de onda eletromagnética, né, que são ondas transversais, as ondas sonoras, nós temos o som, né, que a gente escuta todo dia, são ondas longitudinais e são ondas mecânicas. Né? Então, o que nós temos? Quando você tem esse aparelhinho aqui, né, ele está oscilando aqui. Como ele oscila, que ele tem uma membrana, essa caixinha de som ela tem uma membrana, ela oscila. Ela vai oscilando, ela vai oscilando. A hora que essa membrana vai oscilando, ela vai perturbando o ar ao redor, ela vai fazendo um vai e vem aqui no ar. Né? Então, quando você tem um acúmulo de partículas, você cria uma zona de compressão. E tem uma região ainda que não tem tanta partícula, uma zona de rarefação. Quando você tem essa zona de compressão e essa zona de rarefação, essa diferença de pressão vai fazer com que esse ar vá sendo empurrado da esquerda aqui para a direita. Só que ele é empurrado de maneira oscilatória, porque a hora que a zona de compressão num certo instante está aqui, e a zona de rarefação está aqui, no outro instante você cria outra zona de compressão, porque as partículas de ar vão para a direita, e aqui fica uma zona rarefeita. Então, quando você coloca isso daqui no espaço, né, você cria fundamentalmente, né, diversas zonas de compressão e diversas zonas de rarefação. A distância de uma zona de compressão a outra vai definir o comprimento de onda do som. Tá? Então, a zona de compressão é o pico aqui, ó, tá? É esse pico, tá? Está associado à crista. A zona de rarefação está associada ao vale. A crista é a parte de alta pressão, quando a gente coloca ela, como a gente tenta fazer um paralelo, uma onda transversal, mas a gente está fazendo um paralelo, tá? E a distância de duas zonas de compressão dá o comprimento da onda sonora. Ou a diferença entre duas zonas de rarefação baixa pressão dá o comprimento da onda sonora aí.
Claro que a velocidade do som ela vai variar também. Em sólidos a velocidade do som é maior do que em líquidos, que é maior que num gás, porque se ela depende do meio material, se ela depende de meio material para se propagar, né? Quanto maior a quantidade de matéria, maior a quantidade desse meio material, a velocidade vai ser maior. No ar, por exemplo, a 20 graus Celsius, e ela depende também da temperatura, tá? É 330 metros por segundo a velocidade do som. E a gente define uma qualidade do som, né, que a gente chama, uma qualidade sonora, que tem a ver com aquilo que a gente chama de altura do som, né? Por exemplo, claro que as frequências que a gente ouve depende basicamente, né, da intensidade do som, né? Mas assim, grosseiramente, a gente ouve sons entre 20 Hz e 20.000 Hz, né? Sendo que sons com frequência mais baixa são sons graves e sons com frequências mais altas são sons agudos. Acima de 20.000 Hz a gente tem o ultrassom, abaixo de 20 Hz a gente tem o infrassom, que são frequências que a gente não escutaria. Cada animal tem regiões audíveis diferentes, né? E tem uma sensibilidade diferente a essas frequências, tá? E isso daqui, o grave, o agudo, é o que a gente chama de uma qualidade sonora chamada de altura, né? Então, quando você fala que o som é baixo, você fala que o som é grave. Quando você fala que o som é alto, você fala que o som é agudo, é de alta frequência, tá? Cuidado com isso, tá? A gente no cotidiano, a gente fala de alto e baixo como se referindo à intensidade. Tá muito barulho, então esse som tá alto. Não. Fisicamente, o conceito correto, som agudo é som alto, som grave é som baixo, tá? É a altura do som. Então, é isso que eu estava falando aqui, né? Nesse slide, resumindo o que eu acabei de falar. Tudo bem? Então, claro que o som agudo, como ele tem frequência alta, ele tem comprimento de onda menor. E o som grave, que é um som de frequência mais baixa, um som de frequência menor, ele vai ter um comprimento de onda maior. Então, a gente confunde muito com intensidade, né? A intensidade é uma característica associada à energia da onda, à amplitude da onda, né? Então, quando a gente se refere no cotidiano de forma equivocada de som alto, a gente deveria de falar de som com uma alta amplitude, né? Que é o que a gente deveria chamar de som forte, aquele volume está alto, tá? O som fraco é um som de baixa amplitude, volume baixo que a gente chama, né? Então é só olhar para a amplitude da onda para falar da intensidade. Só que a curioso da intensidade é que ela é uma característica muito bacana que vai depender da distância que você está da fonte, né? Então, quando a gente tem uma fonte aqui pontual P, olha nesse desenho, né? O que a gente tem? Se nossa pessoa está a uma certa distância, o nosso ouvido vai detectar se ele emite som para tudo quanto é canto, esfericamente simétrico, nós vamos detectar somente uma porção dessa energia. Essa energia ela é distribuída, né, ao longo dessa esfera. Claro que essa energia, se a gente estiver mais perto da fonte, essa energia vai estar mais concentrada. Então, ela estando mais concentrada perto da fonte, nós vamos perceber perto do nosso ouvido uma concentração maior dessa energia. Então, para a gente, a intensidade vai estar maior. Se a gente está numa distância maior, como essa energia se diluiu na esfera, a gente só vai pegar uma porçãozinha dessa energia, né? Então, a gente sabe que a intensidade sonora ela vai depender da distância, fundamentalmente, que a gente está da fonte. E também vai depender, claro, da potência dessa fonte, né? Se for lá uma caixinha de som pequenininha, a tendência é que a intensidade que vai chegar na gente, mesmo com uma certa distância, vai ser menor. Se for uma caixa de som super potente, né? A gente vai perceber uma intensidade maior. Então é um jogo, a intensidade depende da potência da fonte e também depende da distância. Mas não é simplesmente uma distância, você tem que entender que essa energia ela vai estar distribuída numa certa área dessa esfera para onde está se propagando, né? Portanto,
né, nós temos o seguinte, que a intensidade sonora ela é dada pela potência da fonte. Lembra que a potência é uma grandeza em watts, ou seja, quantos joules a sua fonte está emitindo por segundo. E claro que você vai perceber essa intensidade, né, dependendo da posição que você está, que essa esfera que vai atingir você a uma certa distância, né? Então, aqui embaixo, essa intensidade, claro que ela vai ser tão menor quanto a distância que você está, mas você vai pegar uma certa areazinha daquela esfera. Então a energia vai estar diluída uniformemente nessa esfera, né? Na área dessa esfera, porque o seu ouvido vai interceptar uma área dessa esfera. Portanto, aqui embaixo é a área da esfera aqui. 4πr ao quadrado. E a área dessa esfera é determinada justamente por esse R, que é a distância da sua orelha até a fonte, tá? Ok? Isso é muito importante. Muito bem. O nosso ouvido, mais ou menos, ele consegue... A intensidade mínima que a gente consegue ouvir, esse zero aqui, é 10 a menos 12 watt por metro quadrado, tá? E a gente, claro, vai representar a unidade de intensidade, é justamente essa, watt por metro quadrado. Quantos joules vão ser recebidos por nós somos o detector, né? Numa unidade de tempo, tipicamente no Sistema Internacional é segundo, numa areazinha, numa unidade de areazinha, né? Por exemplo, num metro quadrado. Então essa é a intensidade. Usualmente esse número é pequeno, então a gente faz uma conversão de escala para dar a resposta numa escala decibel. Então a conversão de escala para escala decibel é assim: o N é a intensidade sonora em dB, em decibel. O que é? Como é que você calcula um decibel? Você pega 10 vezes, isso daqui é uma receita, log na base 10, da intensidade que está chegando no nosso ouvido sobre a intensidade zero de referência, que em geral a gente usa 10 a menos 12 watt por metro quadrado. Essa é a conversão para a escala decibel, não se assusta com esse log aqui não. Na escala decibel você tem aqui o limiar de audição de homens jovens, claro que essa intensidade a gente vai, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai de fato perdendo essa sensibilidade, né? Quando às vezes você vai fazendo um sussurro, ele tem 40 decibéis, uma conversa calma, 50 decibéis, uma conversa com uma música meio suave, 60 decibéis. Se você vai aqui num jogo de basquete, num ginásio, já está aqui de 100 decibéis. O limiar da dor que a gente tem é de 140 decibéis para cima, tá? Só para você ter noção. Então nós temos característica a altura do som, a intensidade do som, e nós temos outra característica muito importante que tem a ver com as particularidades da fonte que vai emitir o som, o material, a forma, a dimensão. Isso tem muito a ver, a gente gosta de falar de timbre, isso vai depender, por exemplo, timbre de voz de uma pessoa, vai depender sim da forma do trato vocal da pessoa, da maneira como ela vai elaborar um som na boca dela, enfim, tantos outros detalhes. Tipos de instrumento tem materiais diferentes, tem dimensões diferentes, tem formas diferentes, e no final das contas, sons de mesma frequência vão acabar por esses fatores aqui, vão acabar tendo formas diferentes de onda, tá? Por uma mesma nota, por exemplo. Então o trompete tem um formato de onda para uma nota desse jeito aqui que está sendo mostrado. A flauta tem outro jeito. E esses formatos de onda vão caracterizar o timbre. Então o timbre, que é aquela coisa que você fala assim, eu estou ouvindo um dó no trompete e um dó na flauta. Então eu sei que é um trompete que está tocando e eu sei uma flauta que está tocando. Então essa característica de a gente identificar a voz de uma pessoa que está dando, por exemplo, uma nota de um cantor e de outro cantor, tem a ver com o formato da onda diferente que cada um emite. Mas que acabam, elas têm a mesma frequência? Sim, elas têm a mesma frequência. A repetição dos picos aqui, tá aqui, ó lá. O período aqui é o mesmo período, só que o formato da onda é diferente. Então eles têm timbres diferentes, certo? Então essa é a nossa aula de ondulatório.
primeira aula de ambulatório. Espero que você tenha gostado. Forte abraço!